Cuando fijamos dos espacios vectoriales V y W y coleccionamos todas las transformaciones lineares que van de V en W, eh, ellos forman un conjunto que es denotado de esa forma, L de V en un W, que es un conjunto das transformações lineares de V em W. Esse conjunto se parece muito ao conjunto das matrizes. De fato, podemos definir essas duas operações sobre o conjunto das transformações lineares, ou seja, podemos somar duas transformações lineares e podemos multiplicar uma transformação linear por um escalar, tal como fazíamos com matrizes. Lembrem que as transformações lineares são funções também. Então, já de fato, temos essas duas operações com funções. Então, isso não é nada incomum. Além dessas duas operações, temos uma nova operação que é a composição de funções. E isso está relacionado com a aplicação sucessiva de duas transformações lineares da seguinte forma. Temos três espaços vetoriais. O primeiro espaço vetorial é V, o segundo é W, e o terceiro é U. Esse aqui é V. Então, aqui está a transformação linear T, e aqui está a transformação linear S. De forma que se pegamos um vetor que está aqui, na primeira etapa é transformada pela transformação T no vetor T de V. E na segunda etapa, esse vetor T de V é transformado no vetor S de T de V. Então aí foi criado uma transformação linear do primeiro espaço V no último espaço U. Essa transformação é anotada assim, S composta com T, e se fala assim, S composta com T. E essa transformação que está aqui, essa nova função, que a cada vetor V associa o vetor S de T de V, como está aqui. É a composta de duas transformações lineares. Tá bom, então surgem várias perguntas com relação a essas três operações. Primeiro, a primeira questão é se esse conjunto daqui forma um espaço vetorial com essas duas operações de suma de transformações lineares e multiplicação por escalar. A segunda pergunta é se essa composição de duas transformações lineares devolve como resultado uma nova transformação linear. E a terceira questão é quais são as propriedades que tem a composição de transformações lineares. Então, a resposta a essas três questões vem no seguinte teorema. A primeira coisa é que sim, o conjunto das transformações lineares de V em W com aquelas duas operações é um espaço vetorial. E se pegamos duas transformações lineares, qualquer, e as compoemos, então o resultado sempre é uma transformação linear também. E a composição de transformações lineares, elas satisfazem todas essas quatro propriedades. É associativa. A transformação em identidade é a seguinte transformação. A transformação em identidade é a transformação que vai de um espaço vetorial nele mesmo, que associa a cada V um mesmo vetor V. Ou seja, a transformação, a função identidade, ela não muda o vetor V. De fato, a transformação em identidade é uma função que vai de um espaço vetorial nele mesmo. Então, pega um vetor V e associa a ele o mesmo vetor V.
Por isso se chama transformação identidade. Então, a transformação identidade realmente se transforma como um elemento, como um neutro respeito da composição. E a composição realmente se comporta como uma multiplicação de transformações lineares. Por exemplo, se compõemos uma transformação com a soma de outras duas, é distributiva, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Se compõemos pelo lado direito, também se distribui. E os escalares, eles saem fora da composição de transformações lineares. Então, essa lista de propriedades são as propriedades que satisfazem todas essas três operações entre transformações lineares. Todas são muito simples de ser provado, apesar de que as contas podem ser um pouco grandes, mas não são difíceis de serem feitas. O que estamos interessados, na verdade, é ver, bom, a composição de transformações é uma operação que é associativa e tem elemento de identidade, não é comutativa. E nesse sentido se parece muito à composição a composição se parece muito ao produto de matrizes, que também não é comutativo. Então, mas, bom, no caso de matrizes, por exemplo, toda matriz tem matriz inversa. Não toda matriz tem matriz inversa. Né? Então, aqui a pergunta é paralela. Como são as transformações lineares que têm inversa? E que é a inversa, né, de uma transformação linear? Então, aqui vamos a definir o que é a inversa. Então, eu quero fazer um pequeno gráfico relacionado com isso. Então, aqui está a transformação linear T, aqui está V e aqui está W. Então, a transformação linear inversa vai no sentido contrário, vai de W em V. Então, a transformação T se diz que é inversível se existe uma transformação linear S que vai no sentido contrário, tal que a composta de T com S dá a identidade no V, né? Primeiro T, aqui está, primeiro T, depois S dá a identidade no V, aqui seria a identidade no V, e se fazemos agora primeiro o S e depois o T, dá a identidade no W. Essa primeira expressão, ele diz que se eu aplico T composta com S em um vetor W, isso vai dar justamente a identidade no vetor W. Lembrem que a identidade num vetor é ele mesmo. Então, a composta de T com S de W dá justamente o mesmo W. Ou seja, se eu pego aqui um W qualquer, aqui eu vou ter S de W. Agora, se eu aplico de volta o T, vai dar exatamente o mesmo vetor. Ou seja, W é T de S de W. Então, o T, ele refaz o que S fez, no sentido contrário também. Pegamos um V que está aqui, elevado para T de V. E agora, se eu aplico S, ele me leva novamente no vetor V. Esse aqui seria S de T de V, que dá justamente o mesmo V. Então, se existe uma transformação linear S com essa propriedade, de modo que a composta em um sentido e em outro dá a transformação identidade, então dizemos que a transformação é invertida. Exemplos de transformações lineares invertidas. Né? Por exemplo, essa transformação linear que é uma rotação.
rotações de ângulo θ. Elas são invertíveis e a inversa é essa outra rotação. Na verdade, a rotação inversa dessa t é a que tem sinal contrário. Observem que se colocamos menos θ em vez de θ, aqui seria cosseno de menos θ, que é cosseno de θ. Seno de menos θ, o menos sai porque a função seno é ímpar, e com esse se transforma em mais, seno de θ. Aqui seno de menos θ é menos seno de θ, e cosseno de menos θ é o mesmo que cosseno de θ. Eu quero ver que realmente essa é a inversa dessa. Então, para isso, vamos a fazer a conta. S de t vezes xy. É um pouco grande a conta, mas para ilustrar o exemplo, eu vou fazer a conta. Então, t de xy é x cosseno de θ, mais y a menos y seno de θ. Depois x seno de θ mais y cosseno de θ. Ok, então isso vai ser igual a transformação S aplicada no xy é a primeira coordenada cosseno de θ mais a segunda coordenada seno de θ. Então, a primeira coordenada, no nosso caso, é essa. Então, a primeira coordenada, que é x cosseno de θ menos y seno de θ vezes cosseno de θ. Mais a segunda coordenada, y, en nuestro caso, a segunda coordenada é essa que está aqui. A segunda coordenada, que é x seno de θ mais y cosseno de θ vezes seno de θ. Então, essa é a primeira componente do vetor. A segunda componente vai ser uma coisa parecida, né? Menos x, menos a primeira componente vezes seno de θ, mais a segunda componente cosseno de θ. Menos a primeira componente, que é x cosseno de θ menos y seno de θ vezes seno de θ mais y, e o y é x seno de θ mais y cosseno de θ vezes cosseno de θ. Pronto. Agora, algumas coisas aqui se vão a simplificar. Por exemplo, aqui vai dar y seno de θ cosseno de θ menos. E aqui y seno de θ cosseno de θ. Então, esse daqui, isso, com isso corta, com isso e isso. Agora, x cosseno de θ vezes cosseno de θ vai dar x cosseno quadrado de θ. E x seno de θ vezes seno de θ vai dar x seno quadrado de θ.
os dois termos vão ter em comum x. Então, cosseno quadrado mais seno quadrado vai dar 1. Então, só vai ficar x aí. En ese otro lado, de forma parecida, va a se cortar x coseno de teta, seno de teta, con aquí en menos. Aquí tem na frente menos, x coseno de teta, seno de teta, com mais x seno de teta, coseno de teta. X some aí. Aqui dá menos vezes menos, dá mais. Y seno de teta vezes seno de teta é y seno quadrado de teta. E aqui y coseno de teta dá y coseno quadrado de teta. Somando, os dois têm como y, vai dar seno quadrado mais coseno quadrado, que dá 1. Então vai ficar somente y como segunda coordenada. Em conclusão, temos que S de t de xy dá xy, que é o mesmo que a identidade avaliada no xy. Da mesma forma, pode ser feita uma conta muito parecida, muito semelhante, e isso vai dar a identidade no xy, ou seja, vai dar xy aqui também. Então, a transformação linear S é realmente a inversa da transformação linear T. Então, T é invertido. O mesmo que S, também invertido. É interessante o fato, no caso dessas rotações, que a inversa de uma rotação é a rotação em sentido contrário. Observem que essa S eu obtenho simplesmente substituindo em vez de θ menos θ. Então é uma rotação em sentido contrário. O mesmo ângulo, só que em sentido contrário. Aqui temos uma transformação que não tem inversa. E a forma de provar que ela não tem inversa, essa transformação já foi mostrada antes. É um exemplo que já vimos antes, onde calculamos o núcleo. Aqui está. Essa. Calculamos uma transformação linear cujo núcleo era a reta gerada por esse vetor. E a imagem era todo esse plano. Então, é a mesma transformação linear. Eu quero que lembrem que o núcleo dessa transformação não é zero, é toda uma reta, a reta gerada por esse vetor, zero. Ok. Então, aqui, o que eu vou fazer é, vamos supor que essa transformação tem inversa, e vamos chamar de S a inversa dela. Então, se essa é a inversa, S de t de xyz deveria dar o mesmo xyz, que é a identidade no xyz. Mas não dá, porque se calculamos t de 1, 0, lembrem que 1, 0 está no núcleo de t. Então, t de 1, 0 vai dar 0, 0, 0. E S de 0, 0, 0, porque essa é uma transformação linear, vai dar o mesmo 0, 0, 0. Lembrem que a transformação linear leva ao zero no zero. Então, observem que S de t desse vetor não dá o mesmo vetor, deveria dar 1, 0 também, mas não dá, dá 0, 0, 0. Então, não existe uma transformação linear que seja inversa da transformação t, ou seja, temos uma transformação linear t que não é invertida. Uma observação interessante é que, bom, eu quero mostrar antes de fazer a observação, de analisar um padrão de comportamento, não está aqui, não. Então, observem que se vocês calculam, por exemplo, o núcleo dessa transformação linear, ele contém só o 0, 0. O núcleo dela é um espaço trivial. Mas dessa transformação, o núcleo não é trivial, é toda uma reta.
E, bom, isso não é uma coincidência. De fato, para que uma transformação tenha inversa, seja inversível, é necessário e suficiente que o núcleo tenha apenas o zero e a imagem seja todo o conjunto de chegada. Essas são as duas condições para que uma transformação tenha inversa. Então, a prova desse teorema é como segue. Então, vamos a supor inicialmente que T é inversível. E vamos chamar de S a inversa de T. Então, temos que provar que o núcleo contém apenas o zero e que a imagem é todo o espaço de chegada, W. Então, para isso, eu vou pegar um vetor B do núcleo, qualquer. Né? Então, a situação vai ser a seguinte. Aqui está a transformação T, aqui está o V, aqui o W, e aqui está o núcleo de T. Então eu quero provar que aqui só mora um elemento, o zero. Então eu vou pegar qualquer elemento V que está aqui. E claro, como está no núcleo, a imagem dele é o vetor zero a esse lado. Nesse lado. E, bom, por outro lado temos a transformação linear inversa, que é S. Então, como T de V é Z, isso é T de V, eu vou aplicar S agora aí. Então, S de T de V é S de Z, né? Aplicando S em ambos lados. E S de Z sabemos que é Z porque S é uma transformação linear. As transformações lineares levam os zeros nos zeros. Só que S de T de V, como S é inversa, S de T de V é o mesmo que V. Isso daqui é V. Então, teríamos que V é igual a Z. Pronto. Ou seja, qualquer elemento que está no núcleo, esse elemento tem que ser só o vetor zero. Aqui só existe o vetor zero. Não tem ninguém mais ali dentro. Pronto, que é o que eu queria provar. Agora vamos com a imagem. Vamos pegar um vetor W, que está aqui, qualquer, e eu vou provar que esse W tem uma pré-imagem aqui. De modo que existe um V, de modo que a imagem desse é justamente W. Então, quem seria esse V? Esse elemento daqui. Eu afirmo que é justamente esse de W. Observem que eu tenho como voltar de W para V através do S. Esse é no sentido contrário. Então, se eu aplico S para W, S de W está no V. Então, esse é meu candidato a ser o V, que é para a imagem desse. Então, para saber se realmente a imagem desse é S, eu tenho que aplicar T nesse vetor. E a aplicação de T, né? A aplicação de T nesse vetor, T no S de W, vai dar W porque S é a inversa de T. A composta de T com S dá a identidade, que é o mesmo que W, né? T composta com S de W tem que dar exatamente o mesmo W, porque S é a inversa de T. Então eu provei que a imagem desse vetor, que está aqui, é justamente o W. T de S de W. É justamente o W. Então, qualquer W tem uma pré-imagem, que é esse de W. Isso significa que
a imagem é todo W. Inicialmente a imagem é só parte de W, né? Um subconjunto de W, pero o que hemos provado é que na verdade é tudo. Então com isso provamos as duas coisas. Agora vamos provar o contrário. Vamos a supor agora que o núcleo de T é só Z e a imagem é todo W. Então, o que quero fazer é, quero construir uma função que vá de W em V. Então, vamos fazer isso da seguinte forma. Ou seja, eu quero construir a inversa de T. Então, aqui eu tenho T e eu sei que dentro do núcleo de T tem só o Z, não tem ninguém mais. Esse é o núcleo de T. E também eu sei que a imagem é todo W. A imagem é todo W. Ou seja, todos os elementos de aqui têm uma pré-imagem. Então, eu vou construir o S da seguinte forma. Eu vou pegar um W que está aqui. E, bom, como esse W está dentro do W e a imagem é todo W, isso significa que deve haver alguém aqui cuja imagem é justamente o W. Ou seja, existe um V que está aqui, de modo que W é T desse V. Então eu poderia dizer, eu vou construir S de modo que S de W seja justamente esse V que eu tenho aqui. Só que aí existe um problema. Pode ser que esse V não seja único. Então, pode ser que tenha não só um, tenha vários que são levados para o W. Né? Então, para ver se existem vários que são levados para o W, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos a suponhamos que existe outro, vamos chamar V', de modo que T de V' seja também o mesmo W, está aqui. T de V é W. Então, se existir outro V', tal que T de V' seja W, então, observem que os dois, T de V é W, T de V é W e T de V' também é o mesmo W. Então, os dois têm que ser iguais. T de V tem que ser igual a T de V'. Passando esse termo para o outro lado, temos T de V menos T de V' igual a zero. Então, T uma transformação linear é o mesmo que T de V menos V' igual a zero. Mas isso significa que V menos V' está no núcleo de T, porque T de V menos V' dá zero. Só que o núcleo de T tem só o elemento Z, então V menos V' tem que ser só esse Z. V menos V' é o Z. Aqui temos que V menos V' tem que ser o Z. Então, isso que está subtraindo passa ao outro lado a somar. Temos que V é igual a V'. Então, esses dois têm que ser necessariamente iguais. Então, isso significa que para cada W de aqui, existe somente um elemento que está aqui que lhe corresponde, não tem mais de um. Então, essa forma de asignação está certa. Eu construo a função S associando a cada W esse V que eu sei que já existe e que é único, não tem mais de um. Pronto, então já construí a função. Como eu sei que essa é uma transformação linear? Pode não ser, né? Uma transformação linear. Então, aqui esse dW é V, pois T de V é W. Por isso pude fazer isso. Né? Então, vamos supor que esse de
por exemplo, W' é igual a B'. Isso significa que T de B' é W'. Então, o que seria S de W mais W'? S de W mais W' vai ser um elemento aqui, tal que T desse elemento tem que ser W mais W'. Mas esse elemento aqui tem que ser V mais V' necessariamente. Porque T de V é W e T de V' é W'. Então T de V mais V' tem que ser W mais W'. Então aqui tem que ser V mais V' necessariamente. E isso significa que V é S de W e V' é S de W. O mesmo pode ser provado que S de alfa vezes W é alfa vezes S de W. Então, essas duas condições dizem que essa é uma transformação linear. Ou seja, para ver se uma transformação linear é inversível, só temos que ver o núcleo e a imagem da transformação linear. Então, aqui, por exemplo, no exemplo da aquela função, a segunda derivada, a transformação, que leva cada função desse espaço vetorial na segunda derivada, transforma na segunda derivada. A gente viu que o núcleo dela tinha somente o zero. E a imagem dela era tudo V. Então essa transformação linear é inversível, ela tem inversa. A inversa dela é um pouquinho complicado. Ela está associada com umas funções chamadas funções de Green. Esse é outro exemplo que é a repetição do exemplo anterior, que já sabemos que não tem inversa. Pode ser provado agora de outra forma que ela não tem inversa. Né? Então, a transformação linear é essa, e a gente viu que o núcleo de T é toda essa reta aqui. Então, não é o zero. Portanto, ela não tem inversa. Pelo teorema, para ela ter inversa, uma das condições é que o núcleo contenha só o zero. Mas aqui não tem só um zero, tem toda uma reta. Então, ela não tem inversa.